Então, o tema de hoje é coisa julgada e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal nos temas 881, 885, e nós começamos essa aula com a seguinte indagação, né? O que foi decidido, afinal, pelo Supremo Tribunal Federal? Que decisão foi essa tomada pelo Supremo Tribunal Federal que causou tanta repercussão, tantas questões no mundo jurídico? E aí nós estamos falando aqui dos recursos extraordinários, 949.297, 955.227, os temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, eu gostaria de contextualizar com vocês do que estamos tratando aqui, né? O que estava sendo discutido aqui, qual era a questão problemática, polêmica, controvertida aqui, e por que esses casos geraram tanta celeuma? Existe um tributo, como muitos de vocês conhecem, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que as empresas pagam, que as pessoas jurídicas pagam sobre o lucro obtido no período de apuração correspondente. Então, dentre os vários tributos que as pessoas jurídicas pagam, está lá a contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro apurado de acordo com a legislação societária, submetido aos ajustes da legislação tributária, sobre o qual vai incidir ali uma alíquota, resultando no valor a ser pago à União. Vejam que esse tributo gerou algumas controvérsias lá atrás, final da década de 80, década de 90, sobre a forma de instituição. Seria preciso uma lei complementar para instituir uma contribuição social da Seguridade Social? E o Supremo entendeu que não seria possível, mas o fato é que havia algumas controvérsias sobre esse tributo, principalmente quando a Constituição entrou em vigor, a Constituição de 88, quando foi instituída a contribuição social sobre o lucro, já sob a égide da Constituição de 88, houve algumas controvérsias sobre a constitucionalidade ou não da lei originária, lá no passado, que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido. Fato é que alguns contribuintes, lá ao longo das décadas, final da década de 90, começo dos anos 90, né, ao longo da década de 1990, obtiveram algumas decisões favoráveis e algumas chegaram a transitar em julgado, entendendo que era inconstitucional a lei que instituiu lá, ou determinado artigo da lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vejam, primeira premissa aqui, nós tivemos alguns contribuintes que obtiveram uma decisão judicial transitada em julgado, que entendeu inconstitucional dispositivos lá da lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nós temos aqui o tributo que estava sendo discutido, a CSLL, o trânsito em julgado de decisões reconhecendo a inconstitucionalidade da contribuição e um fato muito relevante, uma posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, já em 2007, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vejam que este é o panorama inicial que a gente precisa colocar aqui para entender essa discussão do Supremo Tribunal Federal. Uma contribuição que estava prevista na Constituição de 88, a regulamentação dessa contribuição por leis editadas à época, regulamentando o texto constitucional, controvérsias jurisprudenciais, doutrinárias a respeito da constitucionalidade ou não do tributo, e trânsito em julgado de decisões favoráveis ao contribuinte, entendendo que o tributo não seria devido. Posteriormente, decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo, não, o tributo é devido sim. E aí vem a seguinte indagação, né? O que fazer com essas decisões, o que fazer com esses contribuintes que obtiveram uma coisa julgada favorável? Então, a gente vai ver, pode passar, por favor, o próximo slide, a gente vai ver aqui uma dúvida que é a seguinte, quais seriam esses argumentos, então, para manter a coisa julgada? Porque é natural. A Constituição diz lá no artigo 5º que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. É natural que a gente pense de forma favorável a manutenção de uma coisa julgada, e os contribuintes alegavam isso. Não, há aqui uma coisa julgada, um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Há de se preservar a segurança jurídica, a estabilidade das relações, as expectativas que foram criadas a partir do momento em que eu tenho uma decisão judicial que me assegura o direito de não pagar um determinado tributo. E essa decisão, ela não vale só para trás, ela não é aplicada apenas para o passado, ela produz também efeitos prospectivos. Porque quando eu obtenho uma decisão que diz que eu não tenho que pagar um determinado tributo, eu não quero só de volta o que eu já paguei, mas eu não quero pagar daqui para frente. Então, se houve uma decisão posterior que entendeu de forma diversa, isso vai alcançar os outros casos, não o meu. Dizem os contribuintes que obtiveram essa decisão favorável. Então, esses eram os principais argumentos invocados aí por esses contribuintes para não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, aí no próximo slide, nós vamos ver que há também argumentos, pode passar, por favor, argumentos favoráveis aí à Fazenda Nacional. O que a Fazenda Nacional passou a sustentar? Primeiro,
a aplicação da súmula 239 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula bastante antiga do Supremo Tribunal Federal, que trata da não produção de efeitos em relação a exercícios futuros, quando eu tenho a declaração de inconstitucionalidade, nós vamos analisar isso mais à frente, um parecer, que foi editado à época pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que nós também vamos ver aqui na sequência, alegou a Fazenda que haveria aqui uma alteração no Estado de Direito, porque a legislação mudou um pouco nesse meio tempo, uma alteração na situação de fato, porque eu passei a ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que haveria aqui uma relação de trato sucessivo, ou seja, nós não estamos falando de um tributo instantâneo, que incidiu uma única vez, que incidiu em um caso concreto e acabou. Nós estamos falando de um tributo que incide em períodos de apuração. Então, a contribuição social sobre o lucro, a cada período de apuração, o contribuinte vai pagando. E ele vem pagando desde 88, 89, 90, quando foi instituída a contribuição, até 2023, que a contribuição continua existindo. Então, trato sucessivo. Períodos de apuração em que o tributo vai incidindo. E aí a União disse, olha, e eu nem poderia ajuizar uma ação rescisória para rescindir essas decisões judiciais contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque muitas vezes já havia passado o prazo de 2 anos para ajuizamento da rescisória quando houve a decisão do Supremo em 2007. Então, vamos imaginar que o contribuinte obtive uma decisão favorável em 1998. Quer dizer, em 2007, quando o Supremo disse que era constitucional, já havia passado há muito o prazo para ação rescisória. Então, para a União, essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal deveria ser aplicada, relação de trato sucessivo, dali para frente, sendo observada uma limitação temporal, portanto, no que diz respeito a essa coisa julgada que se tornou, de certa forma, incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, para todo mundo que está entrando aqui, boa noite. Estou acompanhando aqui também o chat do Instagram, do YouTube. Para quem quiser, pode deixar aqui um comentário, crítica ou sugestão. Então, vamos analisar o seguinte agora. O que diz a súmula 239 do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos primeiros argumentos invocados para a não aplicação da coisa julgada aqui? Vejam que essa súmula é uma súmula antiga que dizia o seguinte: decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Então, se eu for aplicar essa súmula ferro e fogo, uma decisão que reconhece que o IPTU é inconstitucional para esse ano não vai valer para o ano que vem. Mas isso não é a realidade em matéria tributária. Essa súmula não é aplicada de forma irrestrita em matéria tributária. É claro que se eu estiver questionando uma situação concreta, um tributo instantâneo, que incidiu em um único caso concreto, numa única situação que eu levei ao judiciário, a coisa julgada vai abarcar aquele caso. Agora, quando o contribuinte ajuiza uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, por meio da qual ele pretende não pagar um determinado tributo, o entendimento que prevalece na jurisprudência é que isso vale não só em relação ao que já ocorreu no passado, mas também para o futuro. Então, por exemplo, quando o contribuinte obteve no passado, agora, recentemente, decisão favorável dizendo que o ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS, isso não valeu só para aquele exercício que ele obteve decisão favorável. Isso vale para os próximos exercícios também, até que haja uma alteração legislativa, até que haja uma mudança na situação fática ou de direito relativa àquele quadro no qual foi proferida a decisão judicial. Então, a súmula 239, por si só, não foi o argumento relevante e suficiente para o Supremo Tribunal Federal afastar a coisa julgada, para o Supremo Tribunal Federal entender que cessou o efeito da coisa julgada. Por que não? Porque o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça de maneira geral, entendem que quando o tribunal declara a inexistência de uma relação jurídica tributária que obriga o contribuinte a pagar um determinado tributo, se esse tributo é de trato sucessivo, essa relação vai valer para as próximas incidências também, para os próximos fatos geradores que ocorrerem também. Pode passar, por favor. Então, o que diz na sequência do nosso slide, esse parecer que estava sendo invocado, que é o parecer 1277 de 1994, um parecer antigo. Este parecer é relevante, principalmente para você que vai fazer a prova da Procuradoria da Fazenda Nacional, porque ele foi a primeira base utilizada pela PGFN para tentar impugnar, para tentar afastar as coisas julgadas que haviam se formado anteriormente e que agora se tornaram incompatíveis com a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal. Vejam que a conclusão desse parecer, depois quem quiser é fácil achar na internet, basta digitar o número do parecer, você consegue ler, é sucinto, mas ele traz o posicionamento da Fazenda que foi, de certa forma, até invocado, mencionado em alguns julgados. Diante do exposto, conclui que, tendo havido alterações das normas que disciplinam a relação tributária continuativa entre as partes,
não seria cabível, no caso, a alegação da exceção da coisa julgada em relação a fatos geradores sucedidos após as alterações legislativas, sendo do interesse público o lançamento e a cobrança administrativa ou judicial dos créditos decorrentes. Então, a Fazenda alegava que houve modificações aqui em relação à contribuição social sobre o lucro, e além dessas alterações em relação à contribuição social sobre o lucro na própria legislação, houve também uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da contribuição em 2007. Então, a gente vai no nosso próximo slide. Ele diz o seguinte, o que o CPC, então? Então, vamos passar para o Código de Processo Civil, né? O que o CPC diz a respeito da matéria? Vejam que o CPC diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando de relação jurídica continuativa, esse é o CPC de 73, relação de trato sucessivo, relação continuada, quando sobrevier uma modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá pedir a revisão do que foi estatuído na decisão transitada e julgada. Então vejam que aqui já havia um artigo que gerava uma certa polêmica, porque ele dizia, CPC de 73, que sendo uma relação continuativa e se sobrevier uma modificação no estado de fato ou no estado de direito, a parte poderá pedir a revisão daquilo que foi decidido. Então vejam, aqui até nós tínhamos algumas situações interessantes. Então vejam, será que eu poderia aplicar isso em matéria tributária? Bom, será que a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, que faz com que aquela decisão anterior seja incompatível com o sistema tributário nacional, ela representaria aqui uma modificação no estado de fato ou no estado de direito que me autorizaria a pedir uma revisão daquela coisa julgada? Esse artigo muitas vezes foi um dos artigos invocados aí para dizer que a coisa julgada não seria absoluta. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, o próximo slide, ainda no CPC de 73, nós tínhamos o 475L, parágrafo 1º, que dizia que, para o efeito disposto no inciso 2 do caput desse artigo, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição. Pode passar o próximo, por favor. Então, nós já tínhamos alguns artigos no CPC de 73 que indicavam, de certa forma, essa possibilidade de se discutir uma eventual coisa julgada inconstitucional. O CPC de 2015 também estabeleceu que, para efeito exposto no inciso 3 do caput, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade. Então, aqui nós também já temos no CPC de 2015 uma indicação de inexigibilidade quando a obrigação estiver reconhecida em um título executivo judicial, que por sua vez estiver fundado numa lei ou num ato normativo que foi considerado inconstitucional. Então vejam que o que o parágrafo 5º aqui do Código de Processo Civil, artigo 535, salvo engano, do Código de Processo Civil de 2015, está dizendo é que quando houver um título baseado numa interpretação inconstitucional, ele seria inexigível e essa inexigibilidade poderia ser alegada. Agora tem um detalhe que aí chamou muita atenção nesses julgados do Supremo Tribunal Federal, que é o próximo slide, que esse detalhe, na verdade, é o seguinte. Pode passar, por favor? No nosso próximo slide, nós temos o seguinte. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, esses artigos são bastante interessantes e bastante relevantes para a gente entender um pouco essa questão do processo tributário e do direito constitucional, processual e tributário. Vejam bem, o que esses parágrafos que estão mencionados aqui, o que o Código de Processo 2015 estabelece? Ele está dizendo o seguinte, olha, se o Supremo Tribunal Federal tiver proferido uma decisão antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, essa decisão, quando ela foi proferida, quando foi formada a coisa julgada, ela já era incompatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa aí não pode prevalecer. Agora, se a decisão for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, ou seja, eu tenho um título e a decisão do Supremo Tribunal Federal é posterior, eu não posso dizer que essa decisão está desrespeitando a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Por que não? Porque quando ela foi proferida, não havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a diferença aqui do parágrafo 7º e do parágrafo 8º. O parágrafo 7º, ele diz,
Se a decisão é proferida quando já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela está violando a decisão do Supremo. Agora, se a decisão é proferida antes do Supremo Tribunal Federal ter se posicionado em relação à matéria, aí não dá para falar que há um desrespeito à autoridade da decisão do Supremo, porque não havia, à época, decisão do Supremo. E aí, qual vai ser a solução para a Fazenda Nacional, para a Fazenda Pública, que desconstituiu o título? Ação rescisória. E aí nós temos um problema, um outro problema, que era o seguinte: qual é o prazo para essa rescisória? A partir de quando eu vou ter o meu prazo para ajuizar essa rescisória? Porque veja aquele exemplo que existia à luz do CPC de 73, que a União trouxe, que era o seguinte: ora, se transitou em julgado em 98 e a decisão do Supremo é de 2007, por exemplo, eu não tenho mais prazo para rescisória, porque eu teria 2 anos do trânsito em julgado. O CPC de 2015, ele diz, nesse caso não tem problema, porque o prazo vai ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Então, quando o Supremo proferir a decisão, você vai ter 2 anos para rescindir aquelas coisas julgadas, aqueles julgamentos que seriam incompatíveis com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, se é anterior, se a decisão do Supremo é anterior e vem uma decisão posterior, o título é inexigível. Agora, a decisão posterior do Supremo não rescindiria, não destituiria, não acabaria com aquela coisa julgada anterior, e aí a Fazenda Pública deveria ajuizar uma rescisória à luz do CPC de 2015. Isso, de certa forma, foi melhor explicitado, a gente vai ver no próximo slide, pelo Supremo Tribunal Federal em alguns julgamentos que já davam, de certa forma, um certo indício de para onde iria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí eu proponho aqui 2 perguntas. A primeira é o que foi decidido na ADI 2418 e no tema 733, que de certa forma tangenciam, que de certa forma dialogam com a discussão que está havendo agora. Vejam aqui, eu peguei um trecho, se você pegar a tese firmada no tema 433, a gente vai ver que já há aqui um importante julgado do Supremo Tribunal Federal. Mas para ir além, a gente tem que ir na ementa. E o item 4 diz o seguinte: afirma-se como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Então, aqui já é um ponto importantíssimo para você que trabalha com tributário, que advoga com direito tributário, que gosta da prática tributária, ou que vai fazer um concurso que tem que saber direito tributário, por exemplo, como é o caso aqui dos alunos, né, dos nossos alunos do curso ênfase. Vejam bem, aqui, se você vai fazer, por exemplo, a prova da PGFN, é importante ficar atento ao que diz o Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que seja uma decisão em repercussão geral, em ADI, ela não rescinde, ela não reforma de maneira automática ou rescinde de maneira automática as sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Ela não rescinde de forma automática. Pode passar, por favor, o próximo slide. A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal é que, para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio, ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do artigo 485, do CPC aqui, observado o respectivo prazo decadencial. Claro que aqui a gente estava entre o CPC de 73 e o de 2015. Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução dos efeitos futuros. E aqui, de certa forma, o Supremo já indica para onde a jurisprudência tendia a caminhar. Olha, em relação ao passado, não vai haver uma rescisão automática, não vai haver uma reforma automática daquelas decisões transitadas em julgado. Agora, em relação ao futuro, o Supremo ressalvou. Não, peraí, em relação ao futuro, quando a gente vai falando de uma relação de trato continuado, aí é cabível a discussão em relação aos efeitos dessa coisa julgada para o futuro, mas não uma reforma em relação ao passado. Ah, mas se eu quiser reformar o passado? Se eu quiser reformar o passado, eu tenho que ajuizar uma ação rescisória para rescindir aquele título executivo judicial. E se eu quiser discutir o futuro? Se ela continua valendo dali para frente? Aí a gente está falando dos efeitos da coisa julgada em virtude da posterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode passar, por favor, porque a gente já vai endereçando para o que nos interessa hoje, que é responder a seguinte pergunta. Mas, afinal, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 881 e 885, que gera tanta controvérsia, tanta discussão aí nas redes sociais, na academia, na academia, nas universidades, né, que eu digo, não nas academias de ginástica, né, enfim, na academia, nas redes sociais, nas faculdades, nos tribunais. O que isso gerou, esse burburinho todo? O que decidiu o Supremo? Ele decidiu o seguinte: as decisões do Supremo Tribunal Federal
em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral, elas não vão impactar automaticamente a coisa julgada que tenha se formado, mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo. Então, opa, o que eu preciso saber aqui de cara? Se essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão tomada sob o regime de repercussão geral ou anterior à repercussão geral. Era uma decisão que tem aqui um caráter vinculante? É uma decisão que vale para todo mundo? É uma decisão proferida, por exemplo, numa ADI, numa ADC, com repercussão geral? Ou é uma decisão que foi tomada no RE, em que não se tratava de controle concentrado, em que não se tratava de controle abstrato, que não é aplicada para todo qualquer contribuinte? Então, esse é um primeiro ponto importante. E a gente vai para o segundo ponto importante, que está no nosso próximo slide, que vai dizer o seguinte: já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, o que ele está dizendo aqui? O que esse julgado está dizendo aqui? Primeiro, eu tenho que separar o que é controle concentrado, controle abstrato, ADI, por exemplo, uma ação direta de constitucionalidade, uma ação direta de constitucionalidade, e as decisões proferidas com repercussão geral, que são vinculantes, que deverão ser observadas por toda a comunidade jurídica, daquelas decisões proferidas em RE antes do regime da repercussão geral. Primeira premissa importante para a gente entender aqui. Então, se eu estiver falando de uma ação direta ou de uma decisão proferida em sede de repercussão geral, primeiro, ela não vai revogar o passado, ela não vai reformar o passado, ela não vai rescindir a coisa julgada em relação ao passado, mas ela vai fazer com que haja uma cessação dos efeitos em relação ao futuro. Por quê? Porque há uma mudança no Estado de Direito, há uma mudança no estado, na situação fática aqui, há um fato novo, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, contrária àquela decisão anterior, e que vai fazer com que cesse aqueles efeitos dali para frente. Dali quando? Dali, a partir do momento em que for observada a irretroatividade e a anterioridade, anual e nonagesimal. Então, por exemplo, se for proferida uma decisão hoje, em sentido contrário a uma decisão anterior, ela vai cessar os efeitos daquela decisão anterior, observada a anterioridade, tem que esperar o próximo exercício financeiro e os 90 dias. É como se houvesse aqui, grosso modo, uma nova lei tratando daquele tema. O Supremo, de certa forma, equipara essa decisão judicial, faz com que ela produza efeitos similares a uma nova lei que altera totalmente o panorama jurídico existente ali sobre o caso. Espero que vocês estejam acompanhando, espero que estejam entendendo. Deixem aqui suas dúvidas no nosso canal do YouTube. Bom, vamos lá. Nosso próximo slide, por favor. Pode passar o próximo, por favor. Então, nós temos aqui o que diz a PGFN, né? Então, nós temos vários alunos que têm a intenção de fazer prova para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E o que diz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre esse tema? Primeiro, uma pergunta que me fizeram algumas vezes aí nas redes sociais, no Instagram, que é a seguinte: isso vale para mim também ou vale só para a Fazenda? Vale para a Fazenda e vale para o contribuinte. Então, a pergunta que foi feita e foi esclarecida numa nota pública da PFN, que veio, de certa forma, responder algumas colocações que estavam sendo feitas, principalmente pelos advogados, foi a seguinte: a decisão se aplica somente a favor da Fazenda? E a resposta é não. A tese que prevaleceu permite a cessação da eficácia da coisa julgada tanto em sentido favorável quanto desfavorável à União. Vale lembrar que há várias decisões passadas em julgados favoráveis aos contribuintes, com prazo de ação rescisória já transcorrido, sobre temas em que o Supremo reconheceu posteriormente a inconstitucionalidade da tributação. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí nós temos o seguinte: nestes casos, a Fazenda Nacional já não cobra os tributos desde o precedente do STF, mesmo existindo coisa julgada que obriga o pagamento. E é óbvio, né? Isso aqui seria um absurdo se a Fazenda Nacional pretender cobrar de um contribuinte quando todos os demais não pagam aquele tributo. Então, vamos pegar um exemplo hipotético em que isso poderia acontecer. O Supremo decidiu agora recentemente, né, no passado, que é inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia. Então, não pode haver tributação por meio do imposto de renda da pensão alimentícia. Vamos imaginar que um determinado contribuinte tenha ajuizado uma ação para discutir exatamente esse tema em 2015 e perdeu, transitou em julgado de forma contrária a ele. Ele vai ter que continuar pagando da decisão do Supremo para frente?
Não, porque a própria Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles já estão aplicando de forma automática essas decisões do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O Supremo decidiu, transitou em julgado, repercussão geral ou ação direta, ou a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal já vão aplicar automaticamente dali para frente para todos os casos. Então, eles vão deixar de cobrar. Então, por exemplo, pensão alimentícia hoje não é mais cobrado. Então, o contribuinte pode, a partir de agora, deixar de pagar, ainda que haja uma decisão judicial transitada em julgado desfavorável a ele. E qual seria o precedente aqui? Os temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal. Esses julgados proferidos nesses recursos extraordinários que versaram sobre essa questão e que tratam aqui de uma questão muito mais de estrutura do sistema tributário nacional do que uma questão de ser favorável à fazenda ou ao contribuinte. É a cessação dos efeitos da coisa julgada que se torna incompatível com a decisão posterior do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí a gente volta para o próximo slide com a seguinte questão. Bom, vamos ajustar aqui o nosso discurso, principalmente se você fizer uma prova da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, principalmente para você entender como pensa a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e sistemas. Da nota pública, a gente extrai um pouco qual é o raciocínio da Fazenda Nacional. Por exemplo, a primeira pergunta, houve aqui uma flexibilização da coisa julgada? Houve aqui uma desconsideração da coisa julgada não vale mais no Brasil, não há mais segurança jurídica? Não é disso que se trata. E aí eu estou colocando a posição da PGFN, tá? Não estou dizendo que eu concorde necessariamente com isso, estou colocando a posição da PGFN. Não há flexibilização da coisa julgada. Na verdade, a coisa julgada continuou valendo até o momento em que houve uma alteração no estado de fato, uma alteração na situação de fato, que foi uma decisão nova, contrária àquele entendimento anteriormente adotado. Então, não flexibilizou o que transitou em julgado. Fez com que houvesse uma cessação da eficácia, uma cessação dos efeitos para o futuro. Rescisória. É possível aplicar rescisória? Continua sendo cabível rescisória? A rescisória perdeu a razão de ser? Continua sendo cabível rescisória. Mas vejam, a rescisória ela se aplica em relação aos fatos passados. Então, quando se ajuiza uma ação rescisória, você vai buscar rescindir aquela decisão judicial que é incompatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no caso proferida em sede de repercussão geral. Isso pode fazer com que haja aqui uma aplicação ex-tunc dos efeitos dessa rescisória, o que não vai ocorrer com os temas 881 e 885. Tema 881 e 885 cessa a eficácia dali para frente, observada a anterioridade, segundo o que foi decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, segundo as teses adotados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E a rescisória continua tendo razão de ser? Continua, porque a rescisória vai fazer com que rescinda os efeitos daquela coisa julgada em relação ao passado, inclusive. Então, veja, aí você vai realmente rescindir o título executivo judicial. Aqui, neste caso, nós não estamos falando de rescisão do título, nós estamos falando de cessação da eficácia desse título. Quais foram os fundamentos adotados aqui para se chegar a essa conclusão? Quais são os valores, os princípios envolvidos? O prestígio à livre concorrência, o respeito à isonomia, sendo que, de acordo com o que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional alega, desde o parecer 492 de 2011, ela não cobra quando há uma decisão em repercussão geral ou em ação direta contrária aos seus interesses, né? Favorável ao contribuinte, ainda que haja uma coisa julgada que lhe fosse favorável anteriormente. Daqui para frente eu não cobro mais. Outra pergunta que me fizeram lá no Instagram. Então quer dizer que se eu paguei indevidamente, veio uma coisa julgada contrária aos meus interesses, eu perdi. Ajuizei uma ação judicial para não pagar, perdi e paguei. Agora vem uma decisão dizendo que o tributo é inconstitucional. Eu vou ter direito à repetição de indébito? Vejam que é uma pergunta interessante. E a resposta a priori é, pelos temas 881 e 885, por si só, por esses temas, a priori não. Por que não? Porque, veja, esses temas eles cessam a eficácia, cessam os efeitos daquela coisa julgada dali para frente. Não rescinde em relação ao passado. Nada impede que o contribuinte ajuize uma rescisória nesses casos para rescindir a coisa julgada e, eventualmente, buscar a repetição daquilo que ele falou. Daquilo que ele pagou. Isso em tese. Porque, na prática tributária, talvez até mesmo nesse caso ele consiga restituição. Nossa, professor, como assim ele vai conseguir restituição nesse caso? Vejam que, nessa hipótese da pensão alimentícia, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, principalmente, a Receita Federal do Brasil, elas regulamentaram a questão de forma que o contribuinte possa fazer uma declaração retificadora, retificando aquele valor da pensão como uma verba não tributável e restituindo, através da restituição do imposto de renda, os valores a maior. Então, eu posso retificar as minhas declarações do passado.
E mesmo para quem tem uma decisão desfavorável nesse caso, é muito provável que se ele fizesse retificação na via administrativa, ainda assim ele consiga a restituição, sem precisar ajuizar uma ação para pedir de volta. Porque é um procedimento genérico, aplicado para todos os cidadãos brasileiros. Não se aplica só para quem não teve uma ação judicial. A Receita regulamentou a questão dizendo, olha, quem pagou pensão alimentícia nos últimos 5 anos pode retificar as declarações, vai refazer a declaração do imposto de renda, nós vamos restituir esses valores mediante o reprocessamento dessa declaração retificadora. Agora, em tese, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a coisa julgada nova, a decisão nova que é contrária à coisa julgada anterior, ela não rescinde, não reforma o que ocorreu antes. Então, em tese, para obter repetição do indébito, em tese, eu teria que ajuizar uma rescisória observado o prazo para tanto. E vejam que o prazo para tanto, se a gente for aplicar, ainda vai ter essa discussão, se seria da coisa julgada ou se seria da decisão do Supremo contrária a essa coisa julgada anterior. Nós vemos um artigo do CPC que fala que seria da decisão do Supremo anterior. Então, vamos voltar ali ao nosso slide, só para a gente terminar essa abordagem, que são as seguintes. Pode passar, por favor? É cabível ação rescisória? Então, a gente volta a esse tema que a gente estava tratando. Pode passar, por favor? Sim, continua sendo cabível a ação rescisória. E nós tivemos uma decisão também muito importante sobre esse tema, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi a ação na ação rescisória 6.015, ainda não há a publicação dessa decisão do STJ, é um caso que não transitou em julgado ainda, o julgado não está concluído definitivamente, mas é uma decisão importante, porque nesse caso aqui, o que aconteceu? Era uma importação, era casos que envolviam IPI na importação e na revenda. Que casos são esses? São aqueles casos em que o contribuinte importava um produto industrializado e revendia. Pela legislação brasileira, quando eu importo um produto industrializado, incide IPI, e quando eu revendo também. Os contribuintes foram à justiça para dizer, não pode incidir IPI nessas duas operações. Porque quando eu revendo, eu não promovi nenhum processo de industrialização. E aí a jurisprudência do STJ oscilou aqui. Num primeiro momento, ela dizia, pode. Teve um pequeno período que ela disse não pode, e ela voltou a dizer que pode. E aí, começou a haver no STJ uma discussão parecida, mas não igual, repetindo, parecida, mas não igual, à discussão do Supremo Tribunal Federal. Porque aqui, nós passamos a ter a seguinte decisão. Se o STJ, em recurso repetitivo, adota um entendimento que é contrário ao entendimento anterior, que ele próprio havia adotado, ele poderia aceitar uma rescisória para rescindir a decisão dele anterior. Vejam que aqui a gente não está falando de cessação dos efeitos, a gente está falando que cessa a eficácia de forma automática a publicação da ata do julgamento, que vai rescindir a coisa julgada anterior. Que vai rescindir não, porque não rescinde, né? Que vai fazer com que cesse os efeitos da coisa julgada anterior. Aqui ele está falando o seguinte, o STJ decidiu favorável a um determinado contribuinte que ele não precisaria pagar IPI na revenda. Depois vem o repetitivo que disse, tem que pagar IPI na revenda. Veio a União e disse, ação rescisória, eu quero rescindir aquela decisão dada em favor daquele contribuinte, aqui no STJ, que transitou em julgado aqui no STJ, eu quero que você, STJ, rescinda essa decisão judicial, essa coisa julgada, porque essa coisa julgada é incompatível com o julgamento adotado no repetitivo. Entenderam a questão? Entenderam a diferença? Porque aqui nós estamos falando de interpretação da legislação federal, porque aqui nós estamos falando de repetitivo e não de Constituição, supremacia da Constituição, autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos falando de ponderação entre segurança jurídica, coisa julgada, livre iniciativa, isonomia. Aqui nós estamos falando de interpretação da legislação federal pelo STJ. Seria cabível a ação rescisória quando há um entendimento posterior, contrário àquele que foi anteriormente adotado? Vejam que no STJ há várias rescisórias, né, sobre esse tema, por exemplo, há mais de 20 rescisórias discutindo essa questão da importação, IPI na revenda, mais de 20 rescisórias, porque foram vários casos que transitaram em julgado, depois houve entendimento diverso do STJ, e aí nessas rescisórias há uma discussão preliminar que é o seguinte, cabe ou não a rescisória? Repetindo, cabe ou não a rescisória? Por que é essa discussão sobre o cabimento ou não da rescisória? Porque tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz, pode passar por favor, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, não cabe a ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Então, a STJ pegava essa súmula, 343, e olha, era uma questão de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que depois o entendimento tenha sido contrário, fato é que não caberia rescisória, então esse contribuinte vai ser beneficiado. Só que a situação, mais uma vez, gerou problemas.
em relação à questão da isonomia, da livre concorrência, da livre iniciativa. Não faz sentido, segundo essa decisão do STJ, e até segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, nos temas 881 e 885, que determinados contribuintes não paguem IPI na revenda e todos os demais paguem. Porque no final do dia, pessoal, é disso que a gente está falando. Será que faz sentido você ter um grupo, grande grupo, como há alguns no Brasil, que não pagam contribuição social sobre o lucro? Vejam, todas as pessoas jurídicas pagam contribuição social sobre o lucro, mas aquele contribuinte não paga. Só que ele é seu concorrente, ele é um supermercado que está do lado do seu supermercado, ele é uma rede que está do lado do seu estabelecimento comercial. E como é que você vai concorrer se ele não paga contribuição social sobre o lucro e você paga? Como é que isso vai se postergar indefinidamente pelo tempo? Como é que isso vai se postergar indefinidamente no espaço? Né? Quer dizer, como é que eu vou ter um equilíbrio dos custos da atividade econômica se um paga e o outro não? Então, veja, nós teríamos uma ação que foi promovida por um sindicato, as empresas que estariam beneficiadas por aquela atuação do sindicato não pagariam IPI na revenda. Então, vejam, elas passam a ter uma vantagem competitiva que praticamente impossibilita que outros concorram, porque ela paga o IPI só na importação e não paga na revenda. Quem tem que pagar na importação e na revenda tem uma carga tributária mais elevada. Isso é fato, é uma questão econômica, é uma questão financeira. Isso impede que haja um ambiente tributário que permita a livre concorrência, a livre iniciativa, a isonomia, o livre exercício de atividades econômicas. Você tem um que paga e o outro que não paga, você passa a ter uma desestruturação, você passa a ter um desequilíbrio aí na atividade econômica, na ordem econômica. E é disso que nós estamos falando. E aí vem a discussão. Se for uma questão que foi decidida posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta, em sede de repercussão geral, eu tenho uma cessação da eficácia, uma cessação dos efeitos dali para frente, observada a anterioridade. E se for uma decisão do STJ em repetitivo? Se for uma decisão do STJ em repetitivo, o cenário que se avizinha, o cenário que tem que ser apresentado é que o STJ também vai admitir rever essas decisões. Mas não igual ao Supremo, não vai ser automático. Me perguntaram nas redes sociais também, né, pelo Instagram, professor, então vai ser diferente o STF e o STJ? Vai ser diferente, porque o STF, na verdade, está discutindo coisa julgada e valor de segurança jurídica e os princípios da isonomia e da livre iniciativa. Nós estamos discutindo a supremacia das decisões do Supremo. Nós estamos decidindo os efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo Supremo em controle concentrado e em sede de repercussão geral. Nós estamos discutindo a decisão do Supremo, que é o último intérprete da Constituição. No STJ, embora também esteja presente aqui a questão do repetitivo, da necessidade de ser aplicado para todos os casos, nós não estamos tendo uma discussão de valores constitucionais envolvidos, estamos tendo uma discussão de interpretação da legislação federal. Daí o problema da súmula 343. Porque, em tese, se era uma questão interpretativa controvertida, não caberia sequer a rescisória. Mas o STJ, de certa forma, inspirado e influenciado também pela decisão do Supremo Tribunal Federal, tende a entender, né, desde quando houver a conclusão desse julgamento, que caberá ação rescisória para rever entendimento por ele próprio, o STJ adotado, quando esse entendimento estiver incompatível, quando esse entendimento estiver não compatível, né, quando esse entendimento estiver contrário ao entendimento posterior do próprio STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, para evitar que haja esse desequilíbrio, para evitar que haja essa situação anti-isonômica. Então, esse é um quadro que, de certa forma, trouxe aí todas essas discussões.